Olá, sejam bem-vindos à quadrilogia Reversão de Tendências Políticas e Econômicas. Estamos fazendo a análise de pares de países que tiveram em poucas décadas uma reversão de suas histórias e de suas tendências. Já analisamos as Coreias do Norte e do Sul, já analisamos a situação da Venezuela e do Catar, e hoje nós vamos analisar a Argentina e o Canadá, também utilizando um mapa mental para facilitar a nossa visualização e entendimento. O ponto em comum entre esses dois países é que ambos ficam no continente americano. E nós vamos analisar, nesse caso específico, as relações diplomáticas e comerciais com o país hegemônico do continente, que é os Estados Unidos. Vamos começar com a Argentina, que em 1950 era o sexto país mais rico do mundo, sendo sozinha responsável por 50% do PIB da América Latina. Olhem só, era muito pautada nas políticas de exportação de carne e também de seus recursos naturais. Em 1943, assume Juan Domingos Perón, que era um governante que tinha um cunho, uma pegada mais populista, ou seja, ele investia pesado em programas sociais sem contrapartida, o que implicava em altos gastos governamentais e também não tinha políticas definidas para a questão do desenvolvimento industrial do país. Em 1989, o governo Menem se aproxima dos Estados Unidos e cria a paridade da sua moeda, o peso argentino, com o dólar norte-americano, atribuindo ao peso o mesmo valor do dólar. Isso encareceu sobremaneira as exportações argentinas e, nessa época, também o país deu um calote de 95 bilhões de dólares nos credores internacionais. Depois, com o governo do casal Kirchner, Nestor e Cristina, também foi observado um novo calote. Ou seja, eles mantiveram a política dos altos gastos também sem se preocupar em industrializar o país. No governo Macri, a gente observa dívida pesada e inflação de 50% ao ano. E 35% da população do país, que já foi o sexto mais rico do mundo, vivendo na linha da pobreza. Hoje, o seu PIB é da ordem de 402 milhões de euros. E no Canadá, vamos analisar qual foi a sua trajetória. É um país que fica no norte da América do Norte e é caracterizado por ter clima de frio intenso, o que o desfavorece de alguma forma. Porém, ele tem recursos naturais que pesam a seu favor, como petróleo, urânio, ouro, cobre e principalmente minério de ferro, que ele soube explorar, tornando-se então um polo de mineração, responsável por 19% da mineração mundial, vejam vocês. E com isso, num prazo de 10 anos, ele conseguiu amealhar royalties no valor de 71 bilhões de dólares por conta da mineração. É um país também que, desde o final do século XIX, já vinha criando políticas de industrialização. Em 1994, com a criação do NAFTA, que é o Tratado de Livre Comércio entre os países norte-americanos, ele incrementou bastante as suas políticas de exportação, criando, então, relações de ajuda mútua em relação aos Estados Unidos. E, atualmente, tem um forte programa de incentivo à imigração.
E já observamos que a cada 5 pessoas que vivem no Canadá, pelo menos uma veio de países estrangeiros. Com essa política, ele pretende fazer o povoamento da região norte, que é mais fria, pois lá se estima que haja riquezas naturais na ordem de 35 bilhões de dólares. Hoje, o seu PIB é de 1 bilhão e 440 milhões de euros, o que contrasta sobremaneira com o PIB da Argentina. Nessa análise, nós vemos a situação de um país que foi extremamente rico na década de 50, porém que adotou políticas um pouco mais míopes e estabeleceu uma profunda relação de dependência com o país hegemônico norte-americano, comparando com o outro que, embora não tivesse uma situação de pobreza, conseguiu alavancar em muito a sua posição mundial, estabelecendo relações de parceria com o país norte-americano em bases igualitárias. Ou seja, ele criou uma relação de ajuda mútua e não relação de dependência, como fez a Argentina. O presidente Menem, certa vez, falou que a Argentina passaria a ter relações carnales com os Estados Unidos. E deu no que deu. Bem, e com isso terminamos, então, a análise desses 3 pares de países e no próximo vídeo vamos fazer o nosso fechamento e conclusões. Até lá!